Senhores, aqui estamos. Aqui estamos para mais um curso, reta final, Espaço Fiscal Silvio Sandi. Agradeço aqui mais uma vez ao Espaço Fiscal por essa oportunidade e espero fornecer a vocês, me doar a vocês nesse curso de Direito Administrativo. E mais, não é só se doar, é ter um resultado efetivo no final do curso, permitir a vocês uma prova um pouco mais tranquila na parte de Direito Administrativo. E eu tenho certeza absoluta que os outros professores fizeram bem suas tarefas, gerando aqui a responsabilidade para o professor Sionil Borges de oferecer a vocês também um curso de excelência em Direito Administrativo. O primeiro tópico é um tópico que ninguém gosta, né? É aquele assunto que no livro de Direito Administrativo você pula, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Você não gosta. Origem, conceito e fonte, mas é um mal necessário. Vamos lá para a nossa primeira questão. E sempre que for necessário, faremos um passeio teórico em algum tópico específico da disciplina, como aqui. Origem do direito administrativo, é correto afirmar que, antes de analisar as sentenças, eu vou abrir aqui uma telinha. Vamos aqui alternar entre os programas. Deixa eu abrir uma telinha para você e trazer o batido sistema, os sistemas administrativos. Sistemas administrativos, o que isso quer dizer? Na verdade, são formas de você pacificar, de você decidir uma lide, um litígio, uma contenda. Quais são as formas encontradas no mundo e aplicável no Brasil para a pacificação social? Bom, no mundo, vamos encontrar dois sistemas. O primeiro sistema, chamado de jurisdição una, e o segundo sistema de jurisdição dual. A jurisdição dual é muito específica, advinda lá do sistema francês e contaminou outros sistemas. Por isso, o sistema dual também é chamado de sistema francês. No sistema francês, existe uma figura chamada contencioso administrativo. O que quer dizer? Como nós temos uma dualidade, tanto a matéria é decidida definitivamente na esfera administrativa, como também decidida definitivamente na esfera do Poder Judiciário. Ou seja, a matéria administrativa não pode ser revista pelo Poder Judiciário e a matéria produzida, pacificada no Poder Judiciário, não pode ser revista pela administração pública, pelo Conselho de Estado. Quer dizer que, na França, uma matéria administrativa forma a coisa julgada definitiva, insindicável, incontrastável pelo Poder Judiciário. Então aqui reside uma figura muito interessante a ser levada para a prova, que é a figura do contencioso administrativo. Contencioso administrativo. Será que a figura do contencioso administrativo no modelo francês ou dual é aplicável entre nós? Bom, e aí eu preciso da leitura do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário a ameaça, né, ou a lesão efetiva a um direito. Não pode afastar da apreciação do Poder Judiciário. Mas isso está no artigo 5º, inciso 35, professor, sim, o chamado princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, que comporta o entendimento que o certo monopólio é do Poder Judiciário. A pacificação no Brasil não segue a ideia do contencioso administrativo francês. Quer dizer que toda decisão administrativa, de uma forma geral, pode ser revista pelo Poder Judiciário. Você pode bater às portas do Poder Judiciário para rever uma decisão administrativa qualquer, de uma forma geral. Afinal, existe um núcleo insindicável de uma decisão administrativa que o juiz não pode ingressar. A reserva da administração, que a gente chama de mérito
administrativa, enquanto o mérito administrativo, assim entendido como margem de conveniência e de oportunidade, o Poder Judiciário ele não pode ingressar, até por uma questão de respeito ao princípio da separação de poderes. Então, no Brasil, adotamos o sistema de jurisdição única. Peraí, aqui é francês, né? Lá é francês, dual, e o nosso é o inglês, sistema inglês. Então, feita essa introdução, eu queria trazer mais uma observação quanto à origem do direito administrativo. Tá? Aqui falamos dos sistemas, questão clássica de prova, e aí uma evolução do Estado. Vamos pensar em evolução do Estado, né? Estado liberal, Estado do bem-estar social e o pós-social. Liberal, bem-estar social, providência, welfare state, e o pós-social, democrático de direito. Onde surgiu o direito administrativo? Bom, o direito administrativo surge dentro dos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. O direito administrativo surge a partir de uma consolidação de leis que permitem ou que conferem aos administrados uma maior segurança jurídica. Porque quando o direito, gente, está espalhado, né, não consolidado, não positivado, não escrito, é um direito que você encontra na natureza. É o que a gente chama de direito natural, jusnaturalismo. Você não consegue ver muito direito administrativo, até porque o direito administrativo ele é primordialmente legislado, codificado, consolidado, né? Então, o jusnaturalismo não permite assim um nascedouro do direito administrativo. Então, é com o Estado liberal que encontramos o gen, o ponto de partida para a evolução do direito administrativo. O Estado liberal começam as consolidações, a positivação de normas. Se pega o direito natural, o jusnaturalismo, e se codifica para se conferir uma maior segurança jurídica a nós administrados. Porque agora eu consigo olhar para o que está escrito e cobrar do rei, de quem está acima, né, eu, súdito, consigo cobrar os meus direitos, porque antes estava tudo pulverizado, sem conferir uma grande ou maior segurança jurídica. Então surge aqui o direito administrativo. Só que o direito administrativo ele vai ampliando o seu objeto. No bem-estar, gente, o direito administrativo ele tem um crescimento enorme. O aparato estatal ele não se preocupa só agora com os direitos de primeira geração. Entra em cena os direitos de segunda dimensão. E aí o Estado se avoluma, cresce, até se gera o que a gente chama de entulho burocrático. Aí, por conta de grandes crises ocorridas principalmente na década de 70, vulgarmente chamada de década perdida, o Estado ele reduz o direito administrativo. Há uma ideia de redução do direito administrativo, não como no Estado liberal, em sua origem. Lá era pequenininho, cresceu, não como o bem-estar social ou o Estado-providência, não. Aqui temos a ideia de uma dimensão mais nova, de terceira dimensão, e surge a ideia do Estado regulador. Estado regulador, também chamado de Estado subsidiário. Estado regulador, Estado subsidiário. Bom, dentro dessa temática, né, de evolução do direito administrativo, seu surgimento, como também dos sistemas, a gente consegue analisar agora e encontrar a resposta, quer ver? Primeira questão, se deu no período que antecedeu? Não. A Revolução Francesa não, foi pós-Revolução Francesa. É atribuída à corrente do jusnaturalismo? Não. O jusnaturalismo é o direito espalhado e o direito administrativo ele é aquele que confere aos súditos, né,
aos administrados uma maior segurança jurídica, começam a surgir os códigos, as leis, as codificações, as consolidações, adveio da consagração do sistema de dualidade de jurisdição adotado desde o século XVIII nos países anglo-saxões. Não, o sistema de dualidade não é anglo-saxão. Dentro do país anglo-saxão, o sistema inglês é o sistema de jurisdição una. Foi estimulada por autores contratualistas, Locke, Rousseau, que defenderam a diminuição do arbítrio estatal por meio da submissão do poder público à lei, como resultado da vontade geral da divisão das funções estatais entre diferentes órgãos. Vou abrir mão da minha liberdade, vou abrir mão dos meus direitos, para que dentro desse acordo, desse pacto, tenha alguém acima de mim que possa produzir leis em meu nome. Então essa é a ideia, essa é a ideia, o surgimento, os autores contratualistas foram que inspiraram, inclusive, a Revolução Francesa. Essa é a resposta. Resultou da adoção das constituições escritas, prevendo o exercício moderado do poder e jurisdição una, conforme o modelo francês produto da Revolução. Jurisdição una e francês, não. Dentro da França, o sistema é de jurisdição dual. Que bacana, né? Dá certo. É uma questão muito difícil, mas depois de explicada, fica um pouco mais tranquila e ela volta a ser cobrada. Aí nós temos, não vou ler o texto, acerca do contencioso administrativo no sistema brasileiro e seus reflexos. Vamos lá. A forte influência dos doutrinadores franceses no Brasil se refletiu no modo de estruturação do contencioso administrativo, de modo que as decisões administrativas, em regra, não estão sujeitas ao controle pelo Poder Judiciário. O que falamos? Falamos na questão anterior e nos serve aqui para a resolução desta questão. Não adotamos no Brasil o sistema de contencioso administrativo, pelo menos nos moldes do sistema francês. Significa dizer que no Brasil, qualquer decisão administrativa tirante, ressalvado o mérito administrativo, pode estar sujeita à sindicabilidade, ao controle, à tutela do Poder Judiciário. É óbvio que dentro do Brasil, o juiz não vai perseguir a administração pública, ele aguarda ser retirado da inércia, ser demandado, ser provocado para depois analisar a decisão. A independência das esferas judicial e administrativa no sistema brasileiro implica na impossibilidade do administrado apresentar pedido de reclamação constitucional contra a decisão administrativa sem que haja uma prévia provocação do Poder Judiciário em ação própria, de forma alguma. Existe independência entre as instâncias? É claro que existe. Mas há impossibilidade do administrado apresentar um pedido sem que haja uma prévia provocação do Poder Judiciário? Óbvio que não. Ou você procura a administração pública diretamente, e ela, com base no princípio da autotutela, vai poder ou revogar ou anular a sua decisão, ou mesmo convalidar a sua decisão, ou você vai e bate as portas do Poder Judiciário, tendo como premissa o que estabelece o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que nos espelha, que nos traz no repositório constitucional o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Item C. O sistema brasileiro, por inspiração americana, adotou o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Verdadeiro. O que significa que o interesse de agir sempre estará presente numa ação ajuizada por um particular em face do Estado. Professor, traduz isso. É um linguajar um pouco diferente, é uma linguagem um pouco diferente daquela que eu estou acostumada a ouvir. O que isso quer dizer? Interesse de agir. Vamos imaginar rapidamente o que revela o artigo 217 da Constituição Federal. Lá vem dizendo que você não pode bater às portas do Poder Judiciário. Não pode. Você não pode. Senhor juiz,
procurar o Poder Judiciário antes de vencer uma etapa administrativa dentro da Justiça Desportiva. É isso mesmo. Você precisa exaurir a instância administrativa para só depois bater as portas do Poder Judiciário. Ou seja, venci a etapa administrativa e não deu certo. Perdi a demanda. Eu me sinto ainda lesionado, lesado. Então, eu vou lá e bato as portas do Poder Judiciário. Senhor juiz, olha só, está acontecendo isso. Filho, você venceu a etapa administrativa? Venci. Então você tem um interesse de agir aqui. Bati as portas. Filho, você venceu lá os 60 dias do processo administrativo na justiça desportiva? Não, senhor juiz. Então, olha só, não me procura ainda. Não me procura ainda, porque você não tem interesse de agir. Então, gente, não estará sempre presente o interesse de agir. Pode acontecer de o juiz não decidir enquanto você não venceu uma etapa preliminar. Vou dar um outro exemplo. A administração pública, apesar do princípio da legalidade, apesar do princípio da indisponibilidade do interesse público, pode, conforme uma lei, a gente não precisa saber o número da lei, a chamada lei da arbitragem, pode estabelecer essa solução amigável no foro extrajudicial. É o chamado Instituto da Arbitragem. Pode sim. Aí a administração assina um contrato e diz que se houver um litígio, vai levar ao juízo arbitral, a um tribunal arbitral, a um árbitro. Só que ela vai procurar o juiz. Senhor juiz, o particular. Aí o juiz, vem cá, administração pública, não é comigo. Você estabeleceu no seu contrato uma cláusula compromissória de levar esse litígio primeiro no tribunal arbitral. Então você, administração pública, não tem ainda interesse em agir. Entendemos isso? Então também não é essa a resposta. A jurisprudência do STF identifica que em determinados casos pode ser exigido prévio requerimento administrativo como condição para o reconhecimento do interesse de agir da ação judicial, desde que não se condicione o conhecimento da ação ao total esgotamento da via administrativa. Essa é nossa resposta, resultado de uma jurisprudência do STF. A banca não diz qual é, mas ela ocorreu dentro do INSS. O segurado, ele queria bater as portas do Poder Judiciário sem antes ter uma decisão do INSS. Aí o juiz, peraí, eu não vou decidir isso. Primeiro você tem que ir lá e ter uma decisão. Você não precisa, depois da decisão denegatória, indeferitória, você não precisa recorrer de novo, não. Você não precisa esgotar todas as vias administrativas. Tendo uma decisão desfavorável, você pode vir me procurar. Mas se você nem procurou o INSS e a ele cabe, tecnicamente, avaliar o seu benefício, por que você vem para mim, Poder Judiciário? Então, eu, Poder Judiciário, entendo que você deve primeiro esgotar a via administrativa, ter início lá, para só depois me procurar. É a resposta, a letra D de dado. Letra E, no contencioso administrativo brasileiro, adotam-se princípios do processo civil, como o da vedação da reformatio impégios, de modo que, apresentado o recurso administrativo, o responsável pela interposição não pode ter sua situação prejudicada. Gente, eu não vou afastar de cara contencioso administrativo brasileiro. Não vou. Porque existe, tá? Não existe contencioso administrativo francês aplicado ao direito brasileiro. Isso não existe. Agora, o contencioso administrativo brasileiro tem, nos seus moldes. É aquela decisão que chega e forma coisa julgada administrativa no interior da própria administração. Se torna irretratável dentro da própria administração. Ela não tem mais como decidir nada ou rever mais nada no seu interior. Agora, qual o erro então? Adotam-se princípios do processo civil? Não, adotam-se. Inclusive, muitas normas de direito administrativo, no final, vem dizendo aplicam-se subsidiariamente as normas
do processo civil, sem problema nenhum. Vedação da reformácio impégios? Em sede de recurso, não. Não é em sede de recurso, gente. A reformácio impégios, ela é vedada em sede de revisão. Então guarda, tá? Não é recurso. No recurso, a sua situação pode ser piorada. Então não há vedação da reformácio impégios em sede de recurso. Existe em sede de revisão. Vamos lá, a nossa terceira questão. Assinale a alternativa que discorre sobre as fontes do direito administrativo. Nós sabemos, né, abrindo uma tela aqui rapidamente, nós sabemos que existem, né, enquanto fontes, vamos colocar assim, né, a primordial das fontes, a lei, ela é primordial. Vou citar aqui a jurisprudência, vou citar a doutrina, o trabalho dos nossos doutrinadores, que no lugar de uniformizarem o direito administrativo, tornam uma balbúrdia jurídica, infelizmente, eles não se comunicam entre si, o direito administrativo se torna uma disciplina extremamente complicada. Nós temos aqui os costumes. Deixa eu só... Costumes ligados à deficiência da legislação. A lei, quando a gente pensa em lei, é importante que você considere no dia da prova 3 patamares, né? Nós temos aqui, nesses 2 primeiros patamares, as normas primárias, e no terceiro patamar, as secundárias. Então, normas primárias, normas secundárias, normas que criam o direito e normas que fazem regulamentar o direito novo. Então, aqui é o direito aplicável, é uma norma formal, é uma fonte formal do direito administrativo, é o direito aplicável, seja um decreto do executivo, seja uma lei ordinária, uma lei complementar, um tratado internacional, ou mesmo uma emenda à Constituição ou uma disposição constitucional qualquer. A jurisprudência, enquanto somatório de decisões que encaminham em uma única direção, lembrando que jurisprudência, como regra, sem caráter vinculante, isso é muito importante. A jurisprudência não tem um caráter vinculante, como regra. Exatamente por isso, por não ter esse caráter vinculante, efeito erga omnes, a jurisprudência é considerada como regra, uma fonte material. É como você vai promover, é como você vai interpretar o direito aplicável, como regra. A doutrina, o trabalho dos estudiosos de direito e os costumes é ligado à deficiência da legislação. Como assim deficiência da legislação? Nem tudo é tratado na lei. A lei ela pode ter uma certa obscuridade, uma omissão, uma matéria não tratada, e o administrador público ele vai lá, emprega o costume para suprir aquela omissão. Perfeito? Então são essas as principais fontes do direito administrativo, sendo que a única fonte formal do direito é a lei. É a lei. A jurisprudência só excepcionalmente pode ter uma natureza formal, como, por exemplo, a edição de uma súmula vinculante, né, pelo STF. Pensando nisso, voltando à questão, o costume é fonte? Quando preenche as omissões da lei, serve à sua interpretação e incidência, mas não quando revoga ou a derroga. Os princípios gerais do direito são aplicáveis ao direito administrativo, diante da lacuna da lei, podendo até mesmo derrogá-la. Gente, olha só, princípio não derroga
princípio não derroga nada. O princípio não derroga nada. Conjunto de decisões no mesmo sentido, proferidas quando da aplicação de preceito jurídico na solução de casos iguais, consiste na jurisprudência, que não é fonte, gente. A jurisprudência é fonte. A jurisprudência estrangeira, quando for dotada de força coercitiva, o que acontece? E aqui eu abro uma explicação. Jurisprudência estrangeira, não. Jurisprudência, isso cai muito em prova. Jurisprudência versus doutrina, tá? Quando você abre uma doutrina qualquer, Maria Silva Zanella de Pedro, José dos Santos Carvalho Filho, Odete Medauá, Diogo de Figueiredo e outros mais, você percebe que ele vem falando conforme Alexis, conforme Durkheim, conforme Hesse, conforme, né, e aí vai, Rudolf Mendes, aí ele vem falando. Toda hora a doutrina cita uma literatura estrangeira, toda hora, porque a doutrina, ela tende à universalização. Agora, a jurisprudência, gente, o STF não vai dizer, conforme precedente dos Estados Unidos da América, eu decido dessa forma. Segundo o Supremo Tribunal Norte-Americano, não. Porque a nossa jurisprudência, a tendência dela é nacionalizar-se. Guarda isso, tá? Isso cai em prova. Item E. As fontes não escritas do direito são chamadas genericamente de lei não escritas? Não, gente. A lei é uma fonte escrita. O que não é fonte escrita, por exemplo, é o costume. E aí a gente conclui pela correção da letra A. O costume é fonte de direito administrativo quando preenche as omissões da lei, serve à sua interpretação e incidência, mas não quando a revoga ou derroga, porque o costume não é. O costume não pode ser contra a lei, contra a legem. Guarda isso, é sempre segundo a lei. Vamos aqui à nossa quarta questão. A administração pública em sentido, isso aqui é muito interessante, cai muito em prova. Você tem a administração pública no sentido amplo. A administração pública no sentido amplo, e aqui tal, eu vou te pedir para avançar 1 minuto para poder fechar esse bloco, tá? Isso é muito importante para o aluno e importante, inclusive, que fique aqui nesse tópico, nessa aula. Quando você pensa em administração pública no sentido amplo, tá? Vou botar aqui, administração pública, sentido amplo, maior. Você vai tanto ter, de um lado, órgãos políticos e órgãos administrativos, como também funções políticas e administrativas. Ou você tem órgãos políticos e administrativos e também funções políticas e funções administrativas. Órgão, gente, órgão, é quem produz alguma coisa, é o sujeito da ação. Por isso é considerada administração pública em seu sentido subjetivo. Função é matéria é conteúdo, é o que é produzido, é o objeto da ação. Por isso chamado de objetivo. O subjetivo pode aparecer na prova como orgânico ou formal, e o objetivo pode aparecer na prova como funcional ou técnico ou funcional. Então, a administração pública no sentido amplo, ela envolve tanto um órgão político que desenha o destino da nação num caminho mais discricionário, como o administrativo que cumpre essas decisões, dá fiel execução à política pública, como também as funções políticas, uma função política como sancionar uma lei, vetar uma lei, declarar guerra, ou mesmo uma mera função administrativa como um ato expropriatório, uma declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, retirando a propriedade alheia.
Então, aspecto subjetivo, quem faz, objetivo, o que é feito. Pensando nisso, olha aqui. A administração pública em sentido objetivo, material, funcional, designa o ente? Não, o ente é quem faz. Quem faz é subjetivo. Em sentido amplo, objetivamente, compreende função política e função administrativa. Bom, objetivamente é a função, sim. E como é em sentido amplo, tanto o aspecto da função política como administrativa, essa é a nossa resposta. Erro da C. Estrito. Subjetivamente compreende tanto os órgãos governamentais como os administrativos? Não. Isso aqui é amplo. O estrito só compreende os órgãos administrativos. Estrito, objetivamente, compreende a função? Não. O estrito é só a função administrativa. O amplo é que abarca os dois. Subjetivo formal orgânico, olha aí os sinônimos, compreende a própria função? Não, não é a própria função. São os entes que desenham, são os entes que executam. E aqui a gente fecha o nosso primeiro bloco, origem, conceito e fontes do direito administrativo.